Uniclac. Fala galera, tô voltando aí mais uma vez, professor Geraldo Neto na área, para a gente dar continuidade ao nosso estudo da Resolução 201 de 97, que ela institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins. Perfeito? Vamos lá então. Dando continuidade, paramos na aula passada, aqui antes de falar do inciso 4. Vamos lá. Quanto à mesa diretora, presidir suas sessões, tomar parte nas discussões e deliberações com direito a voto, distribuir as matérias que dependam de parecer, presidir a comissão executiva, executar suas decisões quanto à incumbência não for atribuída a outro membro, assinar os respectivos atos, ou seja, se não for atribuída a outro membro, ela assume, ela toma parte disso daí. Ok? Perfeito? Vamos lá. Com relação às publicações, olha só. Quanto às publicações, nós temos, a linha A, determinar a publicação no diário da Assembleia ou em órgão que suas vezes fizer das matérias do poder sujeitas à publicidade, ou seja, aquelas que são sujeitas à publicidade. Perfeito? E às vezes que fizer, determinar a publicação de informação não oficiais que constem do expediente e que sejam consideradas do interesse da casa ou da comunidade, ou seja, se for do interesse da casa ou da interesse da comunidade, perfeito? Ainda que não sejam informações oficiais, ela vai determinar essa publicação, perfeito? Vedar a publicação de pronunciamentos ou quaisquer outras matérias que contenham infringências às normas regimentais. Então, qualquer publicação que venha ferir esse regimento, ela já vai vedar, ela não vai permitir essa publicidade. Perfeito? Vamos lá. Quanto à competência geral, dar posse aos deputados, convocar sessões extraordinárias das assembleias, lembrando que na sessão extraordinária eu só vou votar, eu só vou deliberar sobre o quê? Os fatos constantes no ato convocatório, nada além do que isso, tá bom? Convocar sessão legislativa extraordinária da Assembleia nos termos da Constituição Estadual, zelar pelo prestígio e decoro da Assembleia, bem como pela dignidade e respeito às prerrogativas constitucionais dos seus membros. Então, é dever dela zelar por esse prestígio, por esse decoro, ok? Vamos lá. Dirigir com suprema autoridade a polícia da Assembleia, ou seja, tem a polícia da Assembleia, então ela vai dirigir com suprema autoridade, ok? Convocar e reunir periodicamente os líderes, presidentes das comissões permanentes para avaliação dos trabalhos da casa, exame das matérias em trâmite, a adoção das providências julgadas necessárias ao bom andamento das atividades legislativas e administrativas. Eu quero que você sublinhe legislativas e administrativas. Por quê? Seja legislando ou seja de forma administrativa, fazendo seu serviço interno. Ela vai acompanhar de perto e tudo que ela julgar necessário ao bom andamento, ela vai tomar as providências necessárias. Perfeito? Autorizar a realização de conferências, exposições, palestras ou seminários no edifício da Assembleia, fixar-lhes data e horário ressalvado a competência das comissões. É óbvio que se aquela seminário, se aquela palestra for relacionada a uma comissão, aí já sabe que está afeta às atividades daquela Assembleia Legislativa. Perfeito? Vamos lá. Promulgar em 48 horas as resoluções da Assembleia, os decretos legislativos e as leis não sancionadas. Então, vamos lá. O que ela tem que fazer em 48 horas? Então, ela promulga em 48 horas o quê? As resoluções da Assembleia Legislativa, os decretos legislativos e as leis que não foram sancionadas. Voltou, ela promulga em 48 horas. Perfeito?
Vamos lá. Encaminhar aos órgãos próprios as conclusões das comissões parlamentares de inquérito, ou seja, os órgãos próprios, as conclusões da comissão parlamentar de inquérito. Então, essa CPI que fora aberta para investigar determinado fato e evidenciou a prática de um crime, faça o quê? Manda isso daí para o Ministério Público. Perfeito? Vamos lá. Assinar a correspondência destinada ao presidente da República, aos presidentes do Congresso Nacional, ao Senado Federal e da Câmara dos Deputados, aos governadores de Estado e aos ministros de Estado. Ou seja, ele assina a correspondência que é destinada a qualquer um destes contido nesse rol. Perfeito? Vamos lá. Aos presidentes dos tribunais, que continua, aos presidentes dos tribunais federais, aos presidentes dos tribunais de justiça, aos presidentes dos tribunais regionais de justiça, eleitoral e do trabalho, aos presidentes de assembleias estaduais, aos chefes de Estado, parlamentos e missões estrangeiras, aos presidentes dos tribunais de contas e de alçadas. Olha só, isso daqui eu peço para que você venha decorar isso daqui, tá bom? Você bota um aqui, ó, IPC, importante para concurso, porque ele pode falar que compete aqui, ó, assinar a correspondência destinada e coloca alguém aqui que não está mencionado. Perfeito? Entendeu? Perfeito? Não dá mole com relação a isso, tem que lembrar, tá bom? Cumprir e fazer cumprir este regimento interno, é um dever, beleza? Cumprir e fazer cumprir. Representar a Assembleia em solenidades ou designar representantes exclusivamente dentre os membros do Poder Legislativo, observando em ordem de preferência os membros da mesa diretora e os demais deputados. Show de bola? Olha só, uma coisa que eu quero que você atente, tá? Só para você não dar mole. Ele diz aqui, assinar a correspondência que for destinada ao presidente da República, presidente do Congresso Nacional, aqui, ó, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, aos governadores de Estado, aos ministros de Estado, aos presidentes dos tribunais federais, aos presidentes dos tribunais de justiça, aos presidentes do Tribunal Regional, beleza? De Justiça, Eleitoral, do Trabalho, presidente das Assembleias Estaduais, aos chefes de Estado, Parlamento, missões estrangeiras, aos presidentes dos Tribunais de Conta e alçadas. Por que eu estou falando isso para você? Porque ele vai e bota na tua prova, lá, que compete a ele, assinar a correspondência destinada ao PGR. Ele falou em Procurador-Geral da República, ele falou em Procurador-Geral de Justiça. Perfeito? Em nenhum momento ele menciona PGR, PGJ, tem que tomar um cuidado com isso, entendeu? Ele colocar aqui uma competência, beleza? Ele colocar aqui uma autoridade que não está inclusa nessa alínea J, então não dá mole isso daí na hora do concurso, ok? Por isso que tem que ler e reler. Perdão, vamos lá. Já falei aqui para vocês, vamos embora. Declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento ou renúncia de deputado, ou seja, é óbvio, né? Faleceu ou ele renunciou, ele vai fazer a declaração de vacância, declara que aquele cargo está vago. Promulgar em 48 horas a lei cujo veto tenha sido rejeitado e não tenha sido promulgada pelo governador no prazo constitucional. Então, a partir do momento que qual é o prazo? 48 horas, a lei que o veto tenha sido rejeitado, ou seja, rejeitaram o veto, e não tenha sido promulgada pelo governador de acordo com a Constituição. O que eu faço? 48 horas, tá bom? Firmar convênios e contratos de prestação de serviço, podendo delegar essas atribuições. Eu quero que você marque isso daqui, porque na prova ele vai botar assim, ó, não podendo delegar essas atribuições. Outra coisa, se ele pode delegar, trata-se de competência privativa, porque ele pode delegar. Se ele não pudesse delegar, era competência exclusiva, ok? Então anota isso daí no seu material, tá?
Parágrafo único. O presidente poderá, em qualquer momento, fazer ao plenário comunicação de interesse da Assembleia ou Estado. Então, ele pode fazer isso o quê? A qualquer momento. Ok? Vamos lá no 27. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discuti-la, o presidente passará a direção dos trabalhos ao seu substituto legal, só reassumindo quando terminada a votação da matéria. Por que ele vai fazer isso? Para ele obedecer o princípio da impessoalidade. Ou seja, ele sai, fica o seu substituto, depois ele retoma. Tá bom? Parágrafo único. O presidente poderá delegar aos vice-presidentes, competências que lhe sejam próprias. Ou seja, competências de que tipo? Competências privativas. Perfeito? Competências privativas. Competência exclusiva não se delega, não se avoca, não se convalida. Perfeito? Artigo 28. A competência do presidente em matéria administrativa é estabelecida na estrutura administrativa da Assembleia. Perfeito. Ou seja, a competência na matéria administrativa, ela ocorre o quê? Na estrutura da Assembleia, ou seja, no âmbito interno. Porque qual é a função típica do legislativo? É legislar. A função atípica, ele pode administrar. E se ele administra no âmbito interno, função atípica. Perfeito? Tranquilo? Vocês vão aprender isso lá em direito administrativo. Funções típicas, funções atípicas, ok? Vamos lá. Continuando aqui, deixa eu apagar que a gente vai adiante. 2 vice-presidentes, ou seja, vamos falar agora dos vices. Aos vice-presidentes, segundo sua numeração ordinal, incumbe substituir o presidente em suas ausências ou impedimentos e sucedê-lo nos casos previstos no artigo 16, bem como desempenhar as funções que lhes forem delegadas na forma estabelecida neste regimento. Perfeito? Então, ou é porque é na forma desse regimento, ou nas hipóteses do artigo 16, ou nos casos quando se tratar de quê? De delegação. Ok? Parágrafo único. Compete ao primeiro vice-presidente promulgar a lei com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, sempre que o presidente deixar de fazê-lo em igual prazo ao concedido a este. Perfeito? Então vai ter o mesmo prazo que o presidente tinha para poder fazer isso. Qual é o prazo que a gente já viu? 48 horas. Tá bom? Anote isso no teu material. 48 horas, tá? Vamos embora. 2 secretários. Artigo 30. Compete ao primeiro secretário quanto às sessões plenárias. Ler o plenário a súmula da matéria constante de expediente, fazer a chamada nas votações nominais e secretas e na verificação de presença. Então, ele faz a chamada nominal, ainda que seja nas sessões secretas, mas ele chama pelo nome e ele ainda faz a verificação de presença. Ler a matéria constante da ordem do dia. Assinar com o presidente a folha de presença dos deputados. Então, olha só, cai na tua prova que ele vai assinar a folha de presença, mas ele assina junto com quem? Com o presidente. É o presidente mais o primeiro secretário que vão assinar juntos essa folha de presença, ok? Mandar anotar em livros próprios os precedentes regimentais para a solução de casos análogos. Então, toda vez que eu tiver um caso análogo, eu mando anotar em livro próprio, justamente para que eu tenha um precedente regimental. Peraí, isso já aconteceu antes. Vamos caçar aqui no livro próprio de anotações e a gente vai ver como procedemos da outra vez. Perfeito? Isso é semelhante a uma jurisprudência, né? É óbvio que isso daí é um exemplo um pouco torpe, sujo, mas para você entender como funciona.
Quanto aos serviços administrativos, superintender o serviço administrativo da Assembleia, assinar com o presidente e o segundo secretário atos da mesa relativos aos servidores da Assembleia. Então, a presença é o primeiro secretário com o presidente, perfeito? Agora, se for atos relativos, aqui, ó, à mesa, ó, atos da mesa relativo aos servidores da Assembleia, assina quem? O primeiro, mais o segundo, mais o presidente. Perfeito? Aqui é só o presidente e o primeiro secretário, tá bom? Não pode dar mole quanto a isso, porque pode ser objeto de prova, tá? Fiscalizar as despesas e observar o ordenamento jurídico relativo ao pessoal administrativo, ok? Decidir em primeira instância recurso contra atos da direção-geral da Assembleia. Então, compete a quem? Ao primeiro secretário em primeira instância. Ó, primeiro e primeira instância. Ok? Instância, se você não sabe, são graus de julgamento. Quando a gente tem um processo administrativo, quando a gente tem um recurso lá dentro, tem o direito à pluralidade de instâncias. Ok? Orientar e fiscalizar a impressão e manutenção do Diário da Assembleia e demais publicações oficiais. Providenciar no prazo máximo de 15 dias a expedição de certidões que forem solicitadas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações relativas às decisões, atos e contratos. Então, o prazo aqui é de 15 dias. Tá? Não perca isso, não dá mole, tá bom? 15 dias é o prazo. Tá? Vamos lá. Quanto à competência geral, assinar com o presidente as resoluções, autógrafos de lei, os decretos legislativos e os atos da mesa e as atas das sessões. Agora, se for um ato da mesa relacionado aos servidores da Assembleia, é o presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Perfeito? Nesse caso, é só o presidente e o primeiro secretário. Receber e elaborar a correspondência legislativa da Assembleia destinada a secretário de Estado e outras autoridades de igual ou inferior hierarquia. Zelar pela guarda dos papéis submetidos à apreciação da Assembleia, anotar neles o resultado da votação, autenticando-os com sua assinatura. Então, como é autenticado? Com a assinatura dele, do primeiro secretário. Perfeito? Assim ele vai ser autenticado. Vamos lá. Agora vamos às competências do segundo secretário. Fiscalizar a redação das atas e proceder à sua leitura. Correto? Então ele fiscaliza a produção das atas e procede à leitura. Assinar depois do primeiro secretário as resoluções, os autógrafos de lei, os decretos legislativos e atos da mesa e as atas das sessões. Redigir a ata das sessões secretas. Então ele vai redigir as atas das sessões secretas. Auxiliar o primeiro secretário nas atribuições previstas nas alíneas A e B do inciso 3º do artigo anterior. Encarregar-se dos livros de inscrição de oradores. Anotar o tempo do orador na tribuna. Ele vai anotar justamente o quê? Para não ultrapassar aquele prazo de 5 ou de 3 minutos, conforme nós já aprendemos aqui em sala de aula. 7. Fiscalizar a folha de frequência dos deputados e assiná-la com o primeiro secretário e o presidente. Lembrando que se ele tiver as 5 faltas consecutivas, ele poderá ter prejuízo para isso. Lembrando que são faltas injustificadas, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Orientar aqui. Compete ao terceiro secretário orientar e supervisionar os trabalhos das comissões. Ele orienta e supervisiona. Auxiliar o primeiro e o segundo secretário, substituindo-os nas suas ausências e sucedendo-os na hipótese do artigo 16 desse regimento. Artigo 33. Compete ao quarto secretário auxiliar as demais secretários, substituí-los ou sucedê-los na hipótese do artigo 16 desse regimento. Artigo 34. Os secretários serão substituídos conforme sua numeração ordinal e nessa ordem substituirão o presidente nas faltas e impedimentos dos vice-presidentes. Então tá lá o presidente, show de bola. Não deu, vai o primeiro vice. Não deu, vai o segundo. Não deu, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário.
Tá bom? Parágrafo único. Para participar de debates, os secretários deixarão suas cadeiras, dispensando-se convocação de seu substituto. Perfeito? Vamos embora. Agora a gente começa a falar das comissões. Tá bom? Artigo 35. Seção 1. Disposições gerais. As comissões das assembleias são, 2 pontos. 1. Permanentes. As de caráter técnico, legislativo ou especializado, integrantes da estrutura institucional da Assembleia e agentes do processo legiferante, que é legislar, processo legislativo, cabendo-lhes apreciar as matérias submetidas a seu exame e sobre elas deliberar, bem como exercer o poder fiscalizador inerente ao poder legislativo, acompanhando os planos e programas governamentais e a execução orçamentária no âmbito de suas competências. Então, olha só, ele vai analisar tudo isso daqui. Lembrando, tá, que essa fiscalização que ele menciona aqui, correto, que é a função do legislativo, está no artigo 71 da Constituição Federal. Tá? O controle externo compete a quem? Ao legislativo, que o exercerá com auxílio do Tribunal de Contas. Tá bom? Mas o controle externo é feito pelo Poder Legislativo. Temporárias, comissões temporárias, as criadas para tratar de assunto determinado no ato de sua constituição, as quais se extinguem com o término da legislatura, ou antes, quando alcançando o fim que se ensejou sua constituição, ou expirando o prazo de sua duração, ou ainda, se a sua instalação não se der nos 10 dias seguintes à constituição. Então, aqui, ó, circula aqui, ó, se não se der nos 10 dias constantes, aqui, ó, perdão, seguintes à sua constituição. Ok? 36. Na composição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Lembrando, na composição ele vai assegurar o quê? A proporção dos partidos ou dos blocos, que eles podem se reunir em blocos, conforme já aprendemos. Os membros das comissões permanentes permanecerão no exercício de suas funções até que sejam substituídos na terceira sessão legislativa de cada legislatura. Então, eles vão permanecer desde que sejam substituídos na terceira sessão legislativa de cada legislatura, ok? Não pode dar mole com relação a isso daí, tá bom? Vamos lá, deixa o titio apagar aqui. Cada partido ou bloco parlamentar poderá ter tantos suplentes quantos forem os membros efetivos. Beleza. Parágrafo único. Os suplentes somente poderão votar no caso de o membro efetivo do seu partido ou bloco parlamentar estar licenciado, impedido ou ausente. Então, vamos lá. Assinale, respectivamente, em quais hipóteses os suplentes poderão votar. Opa, você já sabe, no caso de licenciamento, impedimento ou ausência, perfeito? Do titular. 39. As reuniões das comissões serão realizadas por convocação de seus presidentes, ordinariamente ou em caráter extraordinário. Elas podem ser ordinárias ou extraordinárias, de ofício pelo presidente ou por requerimento de 1/3 de seus membros. Então, o presidente pode requerer? Pode, ou 1/3 dos seus membros podem requerer. Show? Vamos embora. Vamos lá. Parágrafo 1º. Para que as reuniões sejam abertas, é indispensável a presença mínima de 1/3 de seus membros efetivos ou suplentes. Então, olha só, vou botar aqui, ó, abertas e reuniões, são as palavras-chave. Para que seja aberta reuniões, eu tenho que ter, no mínimo, o quê? 1/3 dos membros. Perfeito? 1/3 dos membros. Estamos juntos? Parágrafo 2º. Para que a comissão possa deliberar, é indispensável a presença da maioria absoluta de seus membros. Então, vamos lá. Para que as reuniões sejam abertas, 1/3, no mínimo.
beleza? Para que tenha deliberação, ou seja, para que uma comissão possa deliberar, eu tenho que ter o quê? Maioria absoluta, beleza? Então, para abrir reuniões, eu preciso de 1/3. Para deliberar, ou melhor, para a comissão deliberar, tem que ter maioria absoluta. Perfeito, galera? Estamos juntos? Matou isso daqui? Cuidado para não confundir na hora da prova, que o examinador pode fazer isso com vocês, ok? Tranquilo? Vamos lá. O tempo de duração de cada reunião ordinária de comissão é de 1 hora, podendo ser prorrogado a requerimento de um dos seus membros, aprovado por maioria absoluta. Então, tempo médio de 1 hora, e se por maioria absoluta, eu posso prorrogar esse prazo, tá bom? Vamos lá. Aplicam-se ao processo de apreciação de matéria pelas comissões as regras estabelecidas neste regimento para a apreciação das proposições em plenário. Então, essas que são as regras aplicáveis. O deputado que não seja membro da comissão poderá participar da discussão de matéria em estudo e apresentar sugestões por escrito, sendo-lhe vedado o direito de voto. Então, ele apresenta sugestões por escrito e a ele é vedado o quê? O direito de voto. Perfeito? O deputado que não seja membro de comissão. Então, se ele não é o membro da comissão, ele pode apresentar uma sugestão por escrito, mas ele não vai ter o direito a voto. Ele é vedado o direito a voto. Ok? Vamos lá. A sugestão apresentada na forma do caput será lida no expediente, juntada ao processo e deliberada na ordem do dia da respectiva comissão. Correto? Parágrafo único. Perdão, isso aqui foi acrescentado lá em 2003. Estamos juntos? Vamos lá. Artigo 43. Vem comigo. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe. Vamos lá, então o que cabe à comissão permanente? Discutir e votar as proposições que lhes forem atribuídas, sujeitas à deliberação do plenário, realizar audiência pública com entidade da sociedade civil, perfeito? Convocar secretários de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições ou conceder-lhes audiência para expor assunto de relevância de suas secretarias. Fiscalizar os atos que envolvam gastos públicos, ou seja, esse controle financeiro externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas, de qualquer órgão da administração direta, autárquica ou fundacional, ou outras entidades da administração pública indireta, ou outras da indireta, ou seja, se tem dinheiro público, vai fazer essa fiscalização. Receber petições, reclamações, representações, queixas ou de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas ou prestadoras de serviço público, porque o titular do controle externo é o Poder Legislativo. Então, ele pode receber tudo isso aqui? Pode. Vamos lá. Encaminhar através da mesa pedidos escritos de informação ao governador do estado. Então, ela pode encaminhar diretamente? Não, somente através da mesa. Perfeito? E os pedidos devem ser o quê? Escritos. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Qualquer autoridade ou cidadão, ela pode solicitar o depoimento. Acompanhar e apreciar programa de obras, planos estaduais, regionais e setoriais, de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, determinar a realização com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas do Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Estadual. Lembrando, tá? Você vai botar aqui, ó, combinado com artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Ainda sobre a comissão permanente, vamos lá. Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que orbitem do poder regulamentar ou limites de delegação legislativa, elaborando a respectiva resolução. Então, olha só, a sustação dos atos. Ele propõe a sustação dos atos. Ele propõe a sustação dos atos, ok? Que exorbitarem. É óbvio que eu não estou falando do ato discricionário que é razoável e proporcional. Ele susta os que exorbitarem. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo promover em seu âmbito conferências, exposições, palestras e seminários. Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, autárquica ou fundacional e da sociedade civil para a elucidação de matéria sujeita de seu pronunciamento. Então, se é uma matéria sujeita ao pronunciamento, ela pode solicitar audiência, até porque ela quer se inteirar a respeito daquele assunto. Ela quer ter propriedade a respeito daquele assunto, perfeito? Parágrafo único. A competência atribuída às comissões não exclui a dos parlamentares. Perfeito? Não exclui a dos parlamentares. Estamos fechados aqui. Show de bola. Nosso tempo estourou. Na próxima aula eu inicio com vocês a seção 2 das comissões permanentes, subseção 1, da composição e instalação, que começa no artigo 44. Um beijo no seu coração. Eu te vejo na próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.